Olá, vamos falar sobre sexo. Coisa difícil, hein? Tema polêmico. Bom, hoje estou aqui com a Michelle. Michelle é uma grande amiga, já parceira de algum tempo conosco aqui no Vivendo. E, Michelle, primeiramente, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer. Maravilha, é sempre muito bom os nossos bate-papos, a gente sempre dá risada, a gente sempre aprende, é descontraído e informativo ao mesmo tempo. Mas primeiro eu quero que você se apresente primeiro para quem não te conhece. Tá ótimo. E aí a gente segue aí. Então tá bom. Gente, um prazer estar aqui participando, conversando com o Patrick. Eu sou psicóloga de formação, eu sou especialista em sexualidade humana. Atualmente eu faço parte da diretoria da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual e atendo exclusivamente em terapia sexual no meu consultório. Maravilha, então vocês já podem ver que a gente está com alguém de respeito aqui, que sabe sobre o tema que vai falar. Mi, eu vou pegar até uma das rapidinhas do seu Instagram. O que é terapia sexual? Ótimo, boa pergunta. Todo mundo vem para terapia sexual, acho que com um certo tabu, né? Até com um Sim. certo medo. Nossa, se eu vou lá, eu já tive pergunta, eu vou ter que tirar roupa, o que que é, o que que acontece? Então eu sempre explico o seguinte, que a terapia sexual, ela não difere muito de uma psicoterapia, né? Que é onde a gente vai porque a gente está tendo um conflito, um sintoma, e a gente vai ali para entender as causas. Então, mesmo quando a gente tem uma questão sexual, uma dor, uma dificuldade, a gente está falando de um sintoma. Aquilo acontece por alguma coisa. Então, a terapia sexual ela é focada em sexualidade, então não é para ter tabu, a gente vai falar sobre sexo, Ótimo. né? Mas em especial sobre o seu comportamento, sobre como você se sente com a sua sexualidade, tentando entender quais são as causas de possíveis sintomas que você está tendo. Nós temos na terapia sexual técnicas específicas para ajudar o paciente, a paciente a manejar isso. Mas acima de tudo também, eu gosto de pensar que a terapia sexual não é só para quando a gente tem um problema, mas ela pode ser também simplesmente porque a gente quer viver melhor a nossa sexualidade. A gente quer se descobrir, a gente quer se libertar de algumas amarras. Então, Adorei você falar isso, porque na verdade a gente tem que pensar em toda a saúde de um modo geral dessa forma, né? isso, Então tudo que a gente puder fazer para prevenir e viver melhor é o perfeito. adequado, né? A Perfeito. gente não procurar ajuda somente quando deu errado, Exato, né? exatamente A isso. gente vai ajudar quando deu errado, sem dúvida alguma, mas assim, o ideal é a gente procurar antes. Adorei isso, é perfeito isso. É, E quando fala de sexo, a gente tem muitas amarras, né? Sejam muitas. religiosas, sejam culturais, sejam da sociedade. É, é, é um tabu, né? Quando a gente tem uma criança, para você falar com a criança o que é sexo, Uhum. o que você vê, assim, na frequência no consultório, o que é mais tabu em relação ao sexo? Eu acho que tem muitas coisas que são tabu, Patrick. Eu acho que você falou, ainda é difícil. Por mais que a gente fale, mas hoje em dia tudo pode, hoje em dia é liberal, hoje em dia as pessoas estão aí falando nas redes, mas ainda tem um tabu. Primeiro, boa parte das pessoas não teve essas conversas em casa, os pais não conversaram, não tiveram esse processo educacional. Então vamos pensar, aquilo que a gente não fala dentro de casa, que a gente não fala na mesa do almoço, Sim. parece que já é uma coisa mais segredo que eu tenho que esconder. Então, o que eu vejo de mais vergonha é as pessoas têm. De mais tabu é as pessoas têm vergonha. Né? As pessoas têm vergonha de falar aquilo que gosta, o que não gosta, de falar que não sabe sobre Mesmo aquilo. entre um casal, Mesmo né? entre um casal. Mesmo entre o casal. Eu acho que engana-se, né, quem fala assim, o casal tem muita intimidade, fala sobre tudo. Não fala. Falha muito Falha isso, né? A muito. comunicação, eu acho que é muito falha ainda. Eu vejo, poxa, eu lido com mulheres o tempo inteiro. Não é na primeira consulta que elas falam da parte sexual. Normalmente é só quando a gente já criou uma intimidade. Raras vezes a gente tem uma paciente que é um pouquinho mais extrovertida e já fala desde o princípio. Mas a gente vê o quanto é falha a comunicação. Exatamente. E até nisso de comunicação, né? Nós temos uns artigos até já há alguns anos publicados e revisitados recentemente de que os pacientes, as pacientes em especial, elas preferem que o médico pergunte para elas sobre sexualidade. Elas Elas não trazem espontaneamente. E aí eu lembro que desse artigo era perguntado o porquê. E elas falavam que elas não queriam gerar um constrangimento na consulta. Acredita? Eu vou fazer uma pausa. Gente, o ginecologista não vai te julgar se você falar de sexo. Aliás, o médico nenhum vai te julgar se você falar de sexo. Se você veio com uma calcinha mais ou menos cavada,
Se você foi no banheiro e grudou papel higiênico na sua vulva porque você foi se limpar, se você está menstruada, se você se depilou, se você não se depilou, existem várias coisas que a gente não vai ligar. Na verdade, se tem alguém que você não pode mentir, é para o seu médico, para o seu terapeuta e para o seu advogado. Não é verdade? Isso mesmo. Então, não dá para esconder. Não dá pra esconder. A gente tem que falar a verdade. Tem, assim, não vai ter julgamento, né? A gente não está lá para julgar. Exato. Né? Então, eu acho que é muito importante isso. Eu não sabia desse tipo de pesquisa. Exato, tem essa pesquisa e ela traz isso, porque eu vou gerar um constrangimento. Então, a maior parte dos pacientes, foi feito com mulheres, tá, especificamente, elas traziam que elas preferiam que o médico abordasse o assunto para que elas pudessem falar sobre sexualidade. E eu acho que isso que você trouxe é perfeito. Eu tenho vários pacientes que falam, mas Michele, tem a calcinha certa para ir no ginecologista? E se eu não tiver depilada? Isso, gente, tá tudo bem. Tudo certo, tá tudo certo. Você tá indo ali para ele te examinar, para ele te entender. E se sexualidade faz parte, né, da sua vida, do seu comportamento, faz parte dos pilares de qualidade de vida, né? Sim, Então, com certeza. Então a gente tem que falar sobre. Então é muito interessante isso, quanto tem a dificuldade de levar para o médico, né? Recentemente tem um casal que eu atendo e eles têm um relacionamento aberto. E aí ele até veio me pedir indicação de um urologista. E eu, claro, né, eu tenho grandes parceiros e coisa e tal, mas aí eu perguntei, mas faz tempo que você não faz um acompanhamento, né? Por que você não faz? Ele fala, é que eu, de certa forma, conheço o meu urologista e eu não me sinto à vontade de falar para ele o nosso formato de relacionamento, que é uma relação aberta. Ou seja, que eles têm relações sexuais com outras pessoas, consensual, muito tranquilo para o casal naquela vivência. Mas olha isso também, qual era? O medo de julgamento. O que ele vai pensar que a gente tem? E eu acho que isso a gente tem que pensar também, né, Patrick? Hoje a gente tem diversos formatos de relacionamento. E não tem um certo e o errado. E não tem um certo ou errado. Ou mesmo até quando a gente fala de orientação sexual, né? Em tempos anteriores eu já tive muita paciente mulher que se sentiu muito ofendida pelo ginecologista, pela ginecologista ao perguntar do seu parceiro, inferindo automaticamente que ela era uma pessoa heterossexual. Então, tudo isso é tabu da sexualidade, né? Tudo isso são, né, preconceitos que a gente tem e que a gente precisa quebrar. Com certeza, com certeza. Mas é difícil, né? Assim, como seria a pergunta correta? Qual a sua parceria? Parceria. Em todos os estudos de sexualidade, tá? Publicações, artigos ou mesmo congressos, nós passamos a usar a nomenclatura parceria, que é neutra. Tá. Né? Então, parceria, não importa quem é. Perfeito. Então, sempre quando a gente aborda no meu consultório, ou mesmo a minha secretária, quando alguém entra em contato para agendar, eu quero uma terapia de casal. Ela sempre pergunta, quem é sua parceria? Ou quem é a pessoa que vai te acompanhar? Perfeito. No modo neutro, você deixa à vontade. Exatamente. Assim. Eu tenho inúmeras pacientes homossexuais. Eu tenho um paciente trans, um homem trans, que veio por endometriose. E assim... A minha secretária veio me perguntar por que ela não estava acostumada. Sim, claro. Né? Falou, doutor, marcou um homem. Eu falei, não é um homem trans? Ela, eu não sei, doutor. Então, assim, ela não sabia como lidar. Então, eu fui tentar tornar aquilo normal para que quando o paciente viesse, ele não se sentisse constrangido. Claro, com certeza. A ideia era tornar o mais receptível possível. E é algo que a gente tem que aprender. A gente não estava acostumado, né, com esse tipo de atendimentos mesmo. Eu lembro uma vez, né, na época da residência, eu estava no pronto-socorro da ginecologia do HC e exatamente ao lado da porta com porta era o pronto-socorro da urologia. Aí veio uma fichinha e colocaram, né, na época não era nada online e tal, né, era papel. A gente andava com os prontuários, né, papel, pelos corredores. Enfim, e aí tinha lá, era de um homem. Aí eu de cara peguei a fichinha, entreguei pro colega da UR, falei, colocaram errado no meu escaninho, acho que é pra você. E aí veio um trans. Né, era uma mulher trans. E aí ela queria passar comigo. E aí o colega da URO falou, não, você é mulher trans, mas você geneticamente é homem. Então você passa comigo. E aí a gente não sabia como lidar. Isso daqui quase 20 anos atrás. Então é algo que hoje é uma coisa mais natural, hoje a gente fala mais sobre isso. Sim. Hoje na formação do médico, do residente,
tem aulas específicas sobre isso, mas ainda está longe de ser completamente natural, né? Super, até quando a gente está falando aqui de sexualidade, ou de terapia sexual, ou de medicina sexual, quais são as faculdades que têm a disciplina de sexualidade? Sim, Né? Assim, eu sou convidada para diversas faculdades de medicina, inclusive porque os alunos organizam ligas de exato, sexualidade. exato. Então, às vezes, na formação do médico, na formação do psicólogo, né, durante a graduação, a gente não estuda sobre sexualidade. A gente vai se especializar em. Então, a gente tem especializações específicas, ou na residência você vai aprender. Mas é algo que também não está na formação. E aí eu acho interessante, né? Se a gente fala, mas o sexo está aí presente desde sempre. Pois Se é. é para ser uma coisa natural, mas ele não está correlacionado à faculdade de medicina, à faculdade de fisioterapia, à faculdade de psicologia. Muito provavelmente por preconceitos. Preconceitos, ou dizer, não, né? Sexo é sexo, né? Não Sim. é doença, também não é saúde, não se fala sobre Sim. isso. E hoje a gente Mas a entende definição da Organização Mundial de Saúde tem sexo. Agora tem, né? E, inclusive isso como pilar de qualidade de vida, ou seja, como saúde. Ele faz Exato. parte da saúde. Então, é incrível isso, né? E continua sendo tabu. A gente... Nossa, e eu fico imaginando que se esse estudo tivesse sido feito com homens, ainda seria pior, né? Porque, assim, eu acho que o homem tem ainda mais ressalvas de falar sobre sexo, talvez, com o médico. Será que não? Eu acho que não. Você acha que não? Eu percebo assim, eu atendo até hoje no meu consultório bastante homem, até mais homens hoje em dia no meu consultório presentes. E tem algo que, assim, a sexualidade para o homem é algo muito importante, né? Sim. Também enquanto mito, enquanto tabu, enquanto definição de masculinidade, até de forma errônea, até pesando sobre o próprio homem, né? Sim. Então, eu percebo o homem mais... Entendam aqui, gente, entre aspas, mais desesperado se acontece alguma coisa em relação ao sexo. Então, apesar de também, né, estudos mostram que a mulher cuida mais da saúde, mas quando eu acho que são queixas da sexualidade, pelo menos na minha experiência de consultório, o homem corre mais atrás. E ele é o primeiro a falar pro médico, tá acontecendo alguma coisa aqui. Então, ainda que tenha, às vezes, uma certa vergonha por ser outro homem, por ele achar que, sim, né, sim. vai ter, vou falar aqui que eu não tô performando, como eles usam, né, a palavra, mas eu sinto que eles acabam correndo com mais urgência para resolver a questão. Mulher, e aí eu acho que entra também no tabu, né? Mulher tá sem libido, perdeu o desejo. Mas mulher tem desejo sexual? Não, imagina. Aí. Sabe assim? Mas mulher não tá tendo orgasmo. Mas não é sempre que a gente goza mesmo, né? Então parece que tem uma normalização de que a sexualidade não funciona tão bem pra mulher assim. Sim. Então, ao meu olhar, isso faz com que ela demore mais pra se queixar. E eu vou trazer o nosso papo de antes das câmeras aqui, que você estava falando de um meme, né? Eu vou pedir para você falar sobre ele. Mas a gente normalmente procura um culpado, né? E é assim, e é muito natural a gente tentar culpar a mulher pela falta de libido dela, culpar a mulher porque ela não goza. Na verdade, acho que a gente tem que tentar entender o todo para poder realmente ajudar. Claro, né? claro. Mas o meme, que eu quero que você fale exatamente sobre ele, é a gente não jogar pro outro completamente a nossa culpa, né? Exatamente. A gente tem muita dificuldade de se colocar como responsável, né? Então, que eu tava brincando, gente, eu vi esse meme, achei o máximo, e vários pacientes me mandaram brincando, que era assim, vocês acreditam? Minha terapeuta teve a coragem de dizer que eu sou responsável pelas minhas coisas. Tipo, como assim, né? Como sou eu que sou responsável pelos meus problemas, né? Exatamente. Então, a gente sempre tende realmente a terceirizar. E entre um casal, eu observo que isso acontece bastante, né? Então, a culpa é do outro que não tem desejo. Sim. A culpa é do outro que não consegue atingir o orgasmo. A culpa é do outro que, né, não tá tendo uma ereção. Peraí. É claro que a sexualidade, ela começa individual. A sexualidade, ela não existe enquanto casal. Ela existe enquanto indivíduo. Sim. Eu posso não ter uma vida sexual ativa, eu posso não querer ter uma parceria, mas a minha sexualidade, ela tá comigo. É como a gente se representa, Sim. né? Como eu me percebo, se eu tenho desejo ou não. O que eu faço com isso é outra coisa, mas é muito dessa percepção. E aí, quando eu divido essa sexualidade com o outro, né? Quando a gente vai construir a relação sexual ela é construída a dois. Então, entra aquilo que a gente falou agora há pouco de, será que os casais conversam? Né? Tem casal que fala assim, mas a gente transa.
né? Sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e meio que funciona. Tá, mas se eu te perguntar qual é a maior fantasia da sua parceria, você sabe? Provavelmente não. Provavelmente não, né? Ah, e você sabe qual é a posição que tal pessoa mais gosta? Ah, acho que sei. Ah, você já perguntou? Não, mas é que eu acho que, sei lá, porque a gente sempre faz essa posição. E às vezes eu dou um desafio Sim. para os meus casais, assim, pergunta se é que ela mais gosta ou que ele mais gosta e etc. E normalmente vem, você não vai acreditar, não era. Então. Porque as pessoas têm vergonha de perguntar. Sim. Até pro seu marido, pra sua esposa, enfim, né? Sim, super. É essa vergonha. Você falou da fantasia, eu me lembrei agora de um episódio do Friends, que era o Ross e a Rachel, e era da Princesa Leia. E aí ela veio fantasiada de Princesa Leia com ele e tal. E, cara, seria tão bom se os casais fossem assim mais transparentes, né? Super, E super. trouxessem isso um pro outro. Eu acho que é fundamental. Seja na normalidade, ou seja, sem uma patologia, seja na patologia, né? Quando a gente tem uma endometriose ou qualquer outra afecção que pode acarretar algo para aquele casal. Exato, porque a endometriose, né, por mais que a gente saiba que ela muda a qualidade, né, da vivência sexual, ou mesmo a qualidade de vida, né, da paciente enquanto tratamento ou até se tratar, mas eu sempre falo que ela não precisa negar a vida sexual, né? Ela não é Exato. claro, você pode ter e necessitar por um período adaptar a vivência da sua sexualidade, a vivência da sua vida sexual, mas ela não precisa deixar de existir. Sim. Sim. E infelizmente o que a gente vê é que boa parcela dos casais, das portadoras de endometriose, acabam colocando de lado e deixando de existir. Isso. Né? Isso. Porque vira literalmente um ciclo vicioso, né? Elas começam com dor, eles querem evitar uma posição, de repente querem evitar a relação, de repente a gente vê que ela está no cômodo da casa, Tá a no parceria outro. está no outro cômodo, Exato. né? Não se falam, não se encontram, se distanciam cada vez mais. É engraçado que quando uma paciente vem e vem o parceiro ou a parceira junto, elas me perguntam, você se incomoda que ele está aqui junto, que ela está aqui junto? Eu falei, não, muito pelo contrário. Com certeza. Mas sempre me perguntam se eu me incomodo. Eu falei, não, de jeito nenhum. É preferível que esteja aqui. Claro. Eu vou falar abertamente o que está acontecendo. Né? Eu vou falar, se eu for te operar, você vai ter tantos dias de abstinência sexual. Então é bom que a pessoa já saiba. Já saiba. Entendeu? Para não ter uma cobrança. Não é você que está fugindo. Já, são ordens médicas, né? São recomendações médicas. Exatamente. Então é super importante essa transparência, né? E infelizmente a gente vê que uma boa parcela, eu não sei te dizer se é a maioria ou não, mas uma boa parcela, uma parcela considerável, a gente não vê isso. Quantas pacientes que eu operei, que eu vinha conhecer a parceria no hospital. Logo após a cirurgia que eu chamei para falar como foi a cirurgia, foi ali que eu conheci a parceria da paciente. Gente, não é o legal isso, Exato, não é o adequado exato, isso, né? Na terapia sexual eu sempre falo para os meus pacientes, assim, que num dado momento do processo, né, de tratamento, eu vou chamar a parceria, e eu chamo. Né? E aí normalmente a gente acorda se a parceria vai vir numa sessão individual, né, para ser ouvida e etc, ou até numa sessão de casal. Porque para mim é importante também, né, entender Sim. como a parceria enxerga essa questão da sexualidade, né? E eu sou uma grande defensora dos meus pacientes. Eu falo que o paciente não mente. A gente tende a não mentir, mas é a forma como a gente olha o problema ou a questão. Será que é a forma que a outra pessoa olha, né? E até nessa ausência de diálogo sobre sexualidade, às vezes vem assim, mesmo uma mulher. Ah, não, é porque ele faz questão, né? Uma mulher que tá numa relação hétero. Ele faz questão de fazer tal coisa. Ela faz questão de fazer... Será que faz mesmo? Você perguntou se faz? Ou é mais uma projeção nossa, né? De achar que aquilo tem que ser dessa forma? Já tive paciente assim, exatamente isso. Ela me falou, doutor, mas ele não vai querer ficar tanto tempo sem transar. Eu falei, não, a gente vai falar sobre isso, eu vou falar exatamente com ele e tal. E aí a gente estava no hospital, no dia da alta, eu estava conversando sobre as orientações, novamente sobre isso, e ela falou exatamente isso. Aí ele olhou para mim, doutor, eu não sou esse cara. Gente, lógico que eu gosto de transar com a minha esposa, mas eu vou entender completamente essas restrições médicas, não é isso.
tá? Eu adoro estar com ela, é muito pelo contrário, eu adoro estar com ela, mas eu adoro respeitar ela também. Ótimo. Então eu adorei, assim, que ele se impôs Opa, e não trouxe sou isso. eu Não, esse não é cara. isso. Exato, exato, é. E aí volta também, eu acho que aqui vale o gancho pra gente falar também, né? Lógico que tem todas as recomendações específicas, mas sexo não é penetração, né, gente? Então Perfeito, também tem isso, não pode perfeito. transar, às vezes não pode Penetrar, penetrar. Então perfeito. vamos pensar num repertório, né, Sim, erótico. E isso também a terapia sexual a gente tenta proporcionar muito, que é ampliar um pouco do repertório erótico. Né? sim, Então, quais outras formas vocês têm de carinho, mas que viram carícias, que viram estimulação, excitação e até mesmo orgasmo, que não incluem a penetração. penetração. Eu acho que isso traz um pouco mais pra gente da ideia de qualidade sexual, porque não é porque eu tenho uma endometriose, não é porque em algum momento, sei lá, minha parceria tá com uma disfunção erétil, mas é a gente pensar também no sexo ao longo da vida. Se a gente pensa nesse sexo estritamente penetrativo, será que com 80, 90 anos a gente vai conseguir transar? Esperamos que sim, mas às vezes teve uma atrofia vaginal, tem uma Sim, dificuldade da ereção, mas o sexo pode continuar acontecendo sim, se a gente sim, souber adaptá-lo. com certeza. E isso é muito legal. A gente tem uma visão, talvez a cultura ocidental tem uma visão um pouco mais, a gente, né, porque o Ocidente é muito mais desenvolvido e tal. Tem uma paciente, na verdade faz tempo que ela não veio, mas que ela é terapeuta tântrica. Uhum. Né? E ela era VP de uma multinacional, descobriu o Tantra por uma disfunção sexual com o marido. Hoje eles têm um relacionamento aberto. Ela abandonou a vida de executiva, então abandonou o tailleur para vir de bata no consultório. Uhum. E ela fala muito sobre isso, né? Porque assim, todo mundo imagina o Tantra como aquele sexo de penetração de horas e horas e horas e horas, e não é isso, Não, né? não. É justamente isso, as outras formas de sexo, Ele, né? ele tem muita questão do toque, Exato. da atenção no momento presente, né? E que ele costura muito com a própria terapia sexual. Nós temos publicações que são da década de 60 de Master e Johnson, né? Que trouxeram, né, a construção do ciclo da resposta sexual. E lá atrás eles falavam de uma técnica que chama foco sensorial. Que é a ideia de você estimular todo o corpo com toques difusos, e eles traziam, né, essa estimulação sem tocar em genital, que era a ideia da desgenitalização. Na época, o foco da terapia sexual era, em especial, se eu tenho uma disfunção, tenho um entendimento que meu genital não está funcionando Sim, direito. Mas vamos aprender a estimular de outras formas? Vamos aprender, porque uma mulher com endometriose, ela tem medo da dor. sim, E a dor, muitas vezes, ela vai estar mais presente na ou presente penetração, na penetração. com Então, eu certeza. evito isso. Ou um homem que tem uma ansiedade ali, ele vai ter uma falha de ereção. Então, Ou minha mesmo ansiedade está ejaculação no mesmo, uma precoce ejaculação também. precoce, meu medo está no genital. Sim, Então, se eu entendo que eu posso ofertar e receber prazer sem isso, já dá traz uma um alívio, né? tranquilidade. Exato. Você consegue Exatamente. curtir o momento, né? Exatamente, É exatamente. muito isso. Então, a gente tem muito a aprender com diversas culturas, né? Isso daí, poxa, tantos anos já se fala sobre isso, né? Ainda é muito tabu. A gente não conhece o próprio corpo, né? Uma coisa, né? Eu vou tentar trazer um pouco a questão da masturbação aqui pra gente falar. Existe um tabu gigantesco, né? Muito. Tenho a impressão de que maior para as mulheres do que para os homens. Sim. Porque o menino, é muito comum, o menino lá com 12, 13, 15 anos começar a se masturbar tal, e é até estimulado pelo pai, né? Enfim, eu lembro, eu e meu irmão ganhamos uma mala cheia de Playboys quando a gente era moleque. Enfim, isso daí é mais comum, Sim. né? Mas a mulher, se a mulher não conhece seu próprio corpo, ela não sabe até passar para parceria o que ela gosta e o que ela não gosta, Exatamente. né? Então, Exatamente. existe, mas masturbação é traição? Lógico que não. Lógico que não. Né? Porque é muito visto como isso, né? Mas eu acho que aí vem muito de um ensinamento que ele é religioso, né? De que depois que você tem uma parceria, né? E aí na religião eles tinham bem uma heteronormatividade, né? Sim, Pra sim. mulher. Você vai encontrar seu príncipe encantado, né? A pessoa que você vai ser fiel a vida toda e etc, etc. E aí o sexo só pode se dar entre vocês. O prazer só pode acontecer entre vocês, né? Em algumas religiões até só pode acontecer para a procriação. Procriação, exato. Né? Então, se é só para procriação, o prazer
Esquece. sai de cena, né? E aí também eu acho que é algo que a gente nunca pensou, né? Mas se é só pra procriação, então depois da menopausa aquele casal casado não transa. Não transa nunca mais. Porque já que não vai ter filho. Então, o que é isso? Mas as pessoas pensam sim. Ah, mas por que você tá preferindo se masturbar ao invés de transar comigo? Né? E pensando ainda, né? A gente tem um mês da masturbação. Maio é considerado o mês da masturbação. Olha, escolhemos bem, então. Escolhemos bem, ó, tá vendo? Tamo bem. Aqui é preliminar, gente. Depois vocês colocam em prática. Então, a ideia é que, sim, eu preciso conhecer meu corpo. E às vezes eu quero ter prazer só comigo. Sim. Eu quero relaxar, eu quero curtir meu momento e etc, etc. Né? Então, as pessoas têm isso. A masturbação vai ser traição. Eu imaginar outra coisa que não seja com a minha parceria é uma traição. Né? Então, o conceito de traição é uma linha muito tênue, assim, sim. né? E que deve ser pensada. Mas você pode ter uma pessoa, amá-la, ter tesão, querer ficar junto... Mas a nossa fantasia, ela é difusa, né? Sim, com certeza. Acho que é importante isso. A gente tirar mais uma vez, né? Esses preconceitos, esses dogmas, né? Acho que a gente mostrar o quão importante é se conhecer. Se você não conhece o próprio corpo, gente, se você não sabe o que te dá prazer, seja no sexo, seja um vinho, seja um esporte, alguma coisa, como que você vai ter uma boa qualidade de vida, né? Como você vai ser feliz, exato, né? Exato. É muito maior, né? A gente precisa saber aquilo que nos dá prazer. É muito piegas, né? Aquilo de que você trabalha com aquilo que você gosta, você nunca vai ter um dia cansativo. Não, mentira. Mentira. Né? Você vai ter dia que você vai estar mais estafado, vai estar cansado, enfim, que foi mais difícil. Mas sem dúvida nenhuma, que se você trabalha com algo que você gosta, você vai ser muito mais feliz no contexto geral do que se você trabalha com algo que foi imposto para você. Claro, né? claro. E eu acho que disso vale tudo, desde, tipo, trabalhe com o que você goste, faça os hobbies que você goste, né? Tenha momentos de diversão com quem você gosta, né? Sim, sim. Eu acho que isso que você está trazendo é fundamental, né? E eu trago isso muito para terapia, que é o quê? Nós reconhecermos os nossos desejos. Sim. Né? Então, às vezes, as pessoas também reclamam de não ter uma boa qualidade na vida sexual. Ou até, vamos colocar, né, por prevalência, mulheres se queixando de diminuição da libido. Né? Não tem libido. Mas, todo dia. Né? Mas você está acostumada a fazer o que você gosta e reconhecer o que você gosta? Né? Às vezes, será que você também não está tão sobrecarregada só nas obrigações? Sim. Então, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que fazer aquilo, né? E onde estão os prazeres da vida diária? Então, assim, eu não aprendo a desejar na vida diária, que é isso, um hobby, uma comida, um não sei o quê. Eu sempre falo para os meus pacientes, exercício terapêutico, não existe tanto faz. Sim. Você quer comer salada ou churrasco? Tanto faz. Não é tanto faz. Não, churrasco eu ia ter todo dia, churrasco. Então... aí foi golpe baixo, eu ia ter churrasco todo dia. Mas assim, tipo... Mas o cardiologista acho que não ia gostar. Eu acho que não ia gostar, então a gente dá aquela segurada. Mas tipo assim, é isso ou aquilo? Eu tenho uma preferência. Sim, com né? certeza. E às vezes, mas é que... E eu falo que é a preferência do dia. Hoje eu quero aquilo. Então, sexualmente é a mesma coisa. Sim. Hoje eu quero me masturbar. Hoje eu quero transar com a minha parceria. Hoje eu quero ficar só dando beijos e abraços. Sim. Hoje eu quero transar sem penetrar. Então, o que você quer naquele momento? Acho que é importantíssimo isso, a gente conseguir enxergar o que a gente gosta. Acho que resumiu super bem, porque é uma queixa todos os dias no consultório. Todos os dias. Por mais, como a gente estava falando antes, normalmente não é a queixa que levou a paciente ao consultório. Sim. Né? Ela vem por algum outro motivo e quando a gente aborda o tema e, né? ela já se sentiu confortável, está lá. Mas a diminuição de libido, a falta de libido, a anorgasmia, assim, todo dia a gente tem queixa sexual, todo dia. E é muito comum me pedirem assim, Patrick, não tem um remedinho? Me dá uma testosterona, vai resolver. Né? O povo acha que tá... Nossa, salva, a pessoa acha né? que testosterona resolve tudo. Acho que testosterona resolve você ficar bolado, é isso. É isso. Você quer fazer um ciclo para bolar, você sabe os riscos e tal, beleza, te explicaram os riscos? Vai lá, sua escolha. Vai lá, né? Foi sua escolha, ninguém tá aqui para te obrigar a nada. Mas achar que a testo tem que todo mundo usar testo, ou que todo mundo vai resolver a questão de libido com testo, não é assim que funciona, né? Não é assim. É muito mais amplo, né? Talvez no homem até a testo tenha um papel maior do que na mulher. Eu acho que tem, mas também artigos mais recentes e observações de comportamento mais recentes vêm derrubando um pouco isso, tá? Eu canso de receber no consultório pacientes homens chegando com uma reclamação de diminuição de libido e tá com uma testo de 800.
entendeu? Repõe Então, o estresse também o estresse atua também no afeta, homem, né? Também, lógico, por quê? E aí eu acho que também vem essa ideia que as pessoas acham que a gente tem que ter desejo o tempo todo, né? O desejo ele tem que aparecer espontaneamente. E não é muito assim, a gente tem que aprender a estimular o nosso Sim. desejo. Então, para os homens também, se ele está muito pensando no trabalho, ele está muito preocupado, ele está ansioso, ele está preocupado com o filho e etc., o pensamento não está no sexo. Sim, sim. Eu acho que você trouxe um ponto importantíssimo, né? Quem tem filho, né? Quando o filho, lógico que é uma alegria, todo mundo que tem filho, que desejou aquilo, é uma coisa fantástica, é maravilhoso, mas toma um protagonismo tão grande na casa Sim. que às vezes o casal se afasta e se afasta muito, né? Como lidar com isso? Como, né, tipo, como orientar os pacientes a manter os momentos de casal, mas eu tenho um filho, eu não tenho uma rede de apoio, o que que eu faço? Como que, tipo, que dicas que você daria num caso Eu acho que desse? tem algumas pra gente pensar, né? Uma é quando o filho é menor, mesmo, sabe assim, bebê ou 1 ano e coisa e tal. Eu sempre falo que a gente tem que entender, porque o casal fala, a gente não tem mais horário, né? Meio que o horário da criança e etc. Tudo bem. Então também vai ser o horário da criança pro sexo. A gente não pode criar, e aí eu acho que também são estereótipos, né? De que o casal sempre fica junto à noite. Sim. Né? Sempre fica junto na hora que vai pra cama. Só que daí o bebê chora, ou a criança vem deitar na cama. Então, gente, vamos mudar. Eu falo, home office também serve pra isso. Transadinha no meio da tarde, tá com pausa na reunião? Bora lá, vamos lá. Não, é espetacular isso, hein? É espetacular isso, você entendeu? Então, tipo assim, porque, sei lá, a gente não tem rede de apoio, mas às vezes os dois trabalham de home office. Tô trazendo um exemplo Sim. mesmo que acontece no meu consultório. E a criança, naquele momento, tá na escola, tá na creche. Poxa, será que a gente não consegue tirar 10 minutos? E eu brinquei o transar, e não é o transar, vamos tomar um café junto? Exato. Vamos ficar sentado, abraçado um pouco no sofá? Sim. Então, se adaptar a isso. Se você tem uma rede de apoio, se a criança é um pouco maior e etc., combinem o dia do casal. As pessoas têm muito restrição, essa coisa, o sexo de hora marcada, isso é horrível, que horror, cadê a espontaneidade? Quando a gente começou a namorar, nos primórdios, né? Quando você ia num lugar, conhecer uma pessoa e etc, etc. Também não era espontâneo. Você sabia que você ia encontrar, você se preparava, você tomava banho, você se arrumava, você escolhia a lingerie, você não sei o quê. Você estava se preparando para aquele momento de alguma forma. Então, mesmo os casais de longo prazo podem fazer isso. Então, não é aquela obrigação de, hoje tem que ter. Mas, poxa, hoje é nosso dia. Seja pra ficar junto, Pra ficar junto, tomar um vinhozinho, tomar um café. café. É pra ficar junto. Eu sempre falo, brinca com o casal. Um escolhe um programa uma semana, no outro escolhe. Pode ser assistir uma série, pode ser tomar um vinho, pode ser ir no cinema, pode ser transar. Provoca, manda uma mensagenzinha, manda uma foto, né? Então, brinquem com isso. E criem os momentos. Na foto, a única sugestão, mande com visualização única. Visualização única, gente. Se roubar o celular, não dá rio. Não, mas é sério, mídias, gente, esses veículos de comunicação criaram foto única pra quê, Patrick? Exatamente. Pra mandar boleto não é. Não é. Você entendeu? Não é. Pra mandar nude, entendeu? Álbum oculto no celular serve pra quê, gente? Pra ser álbum de nude. Você tá com preguiça de tirar na hora, você já tem um nude pronto, pega ali do álbum e manda. É assim que funciona, entendeu? Perfeito. Você saiu do banho, sentiu que você tá bonitão, bonitona. Tira e deixa ali e deixa guardado. Vai ser útil em algum momento, te garanto. Adorei. Muito bom. E aí você manda no chat GPT, né? Faz um estilo Ghibli lá, um estilo Pixar e manda. Perfeito, é isso. Não é? Entendeu? Dá até pra atiçar a curiosidade. É né? isso. Mas acho que a gente tem que usar a tecnologia também ao nosso favor, certeza, né? Eu acho que certeza. tornar uma coisa divertida também, né? Divertida, As pessoas brincar. esquecem de rir, né? Tipo, é tudo muito sério. Outro dia eu tava conversando com um colega e ele namora, eu não lembro de onde que é, mas é do leste europeu, não sei se é Polônia, Ucrânia, Rússia, enfim, a namorada dele é daquela região. E aí ele estava comentando que ela sorri pouco, porque a cultura da região mostra fragilidade o sorrir. Gente, que fragilidade melhor do que essa? Você sorrir, Sim, você se claro. mostrar, né? Tipo, você se mostra de verdade, né? Eu acho tão gostoso você gargalhar, rir de verdade, Sim. não esconder. E acho que isso
traz uma proximidade do casal gigantesca, né? Você ri junto. É uma das coisas mais sexys que tem, né? Exatamente, Eu acho né? que... Então, tornar isso algo leve, Sim. né? E até mesmo, como a gente falou no início, acho que vale só, tipo, mais um fica a dica. Os casais que às vezes têm dificuldade de conversar, eu acho que o WhatsApp trouxe um monte de coisa ruim pra gente, porque ele nos invade em qualquer momento e etc. Mas eu também vejo com alguns casais que eu atendo, e eu deixo isso como orientação, que ele também pode ser um veículo. Às vezes eu tenho vergonha de falar na frente da minha parceria. Manda uma mensagem sobre, sabe? Sobre um tema, sobre alguma coisa que aconteceu. Às vezes conversar por ali pode ser o primeiro passo. É até um jeito de você descobrir qual que é a fantasia, né? Exatamente. Você chega, você manda um post desse da Princesa Leia com o Exato. Ross. Tipo, olha aqui né? o que eu Olha vi. que legal. Olha isso aqui. Você gostaria de algo desse tipo? Exato. Né? Você torna leve, divertido e você consegue entrar no assunto, né? É isso mesmo. É verdade, eu acho que é fantástico. Mais uma vez, é usar a tecnologia a nosso favor, né? Tem Exato. tanta coisa que a gente tem acesso hoje em dia, né? Uhum. Então, ao invés de mandar só posts falando sobre roupa e atividade de criança, você pode, né, a gente também pode compartilhar esse tipo de coisa. Sim, com certeza. Né? Acho que torna mais humano, né? A gente mostra fragilidades, mostra coisas que a gente gosta. Ninguém é perfeito, né? Então, acho que uma das coisas que, né, tentando falar um pouco mal de mídia social, é a comparação, né? Porque quando a gente vê um post lá, sei lá, vamos pegar o caso de um homem, eu vejo lá um cara com o abdômen tanquinho, o corpo super malhado, aí eu me olho no espelho e falo, meu abdômen não tá tanquinho. Ih, meu bíceps não tá forte, né? Porra, podia ser desse jeito, né? E aí eu esqueço que aquele cara trabalha com o corpo. Ele é um atleta, ele é um modelo, seja o que for. Ele treina 3 horas por dia, sei lá, de manhã, de tarde, de noite, diferentes tipos de treinos. Ele faz uma dieta específica para aquilo, seja porque ele vai participar de uma campanha publicitária, de um desafio de fisiculturismo, do que for. Ele eventualmente usa muitas droguinhas, né, ao lado, Sim. complementares. Cara, então tem inúmeros filtros, né, Photoshops e tudo mais que dá para utilizar. E quando a gente vê, tipo, um amigo meu que mexe super, ele fala, Patrick, você quer ficar com o abdômen tanquinho? Tá aqui. E parece natural, né? Caramba, tipo... Então tem muitas coisas que são manipuladas e aí a gente se compara. Sim. A gente se compara muito, seja o homem, seja a mulher, seja o que for, a gente se compara muito. Então, eu acho que a gente, lógico, não é uma apologia contra isso, de maneira nenhuma, assim, não quero nada de puritanismo, de nada, mas a gente tem que aprender a se sentir bem conosco, né? Então, assim, cara, eu nunca vou ser loiro de olho azul, Sim. né? Então, tipo, não vou me comparar com o Brad Pitt jamais. Mas eu tentar me sentir bem, tentar me sentir bonito. Acho que isso é legal, né? Então, quando eu falo, vamos fazer atividade física. Atividade física para eu poder estar com uma boa saúde cardiovascular, uma boa saúde endócrina, uma boa saúde neurológica, mas também para eu poder ir para a praia e ficar de sunga, sem camisa lá, de boa. Me sentir bem de estar lá, né? E sem precisar me comparar com o cara lá que é boladão, fortão, tudo. Acho que é importante a gente começar a ver isso, né? E se você se sente bem mais gordinho, mais magrinho, é você se sentir bem, né? Exatamente. Eu acho que assim, a saúde estando em dia, não importa muito como tá ali o corpo, né? Mas lógico, se te incomoda, vamos fazer algo né? Como eu posso melhorar isso? E eu acho que o que você trouxe do comparativo, das redes, elas estão aí, a gente não vai deixar de usar a mídia social, mas eu acho que é saber como usar, né? Sim. Até pensando mesmo pro sexo, eu também vejo muitas mulheres olhando, até homens, mas você viu aquela, sei lá, atriz, ou não sei o que, falou que transa não sei quantas vezes na semana. Será? O outro casal que faz não sei o que, o outro cara que a relação dura não sei quanto tempo. Será? E outra, talvez funcione pra ele, não precisa funcionar pra mim. Não, vamos trazer, vou citar nomes porque tornou-se público, né? Anitta foi operada de endometriose, não sei se foi no passado ou retrasado, e ela trouxe, uma das dificuldades dela era no cunho sexual, ela tinha dor. Palavras dela, não sou eu quem estou falando. Sim. E aí você olha para a Anitta é uma mulher bonita, sex symbol. Sim, então, muito. Né, no imaginário popular, ela transa todo dia. Sim. Né? E aí quando você sabe que uma mulher bonita, sex symbol, tem dor no ato sexual, opa, as coisas não são bem assim. Exato, né? exato. Eu tenho pacientes minhas
que têm corpão, se vestem de uma maneira, elas gostam de mostrar esse jeito mais sexual de se vestir, enfim. E aí você vai conversar com elas, elas têm várias queixas sexuais, seja de anorgasmia, seja de diminuição de libido, seja de falta de libido, né? Então, a gente imagina muita coisa que não é verdade. Sim, a gente projeta muita Exato. coisa, né? E acho, sim, importante pessoas, seja como a Anitta, a Fernanda Lima, né? Agora tem um podcast falando sobre isso, sobre a questão da menopausa, Sim. de não sei o que, porque também tinha uma idealização dela. E ela até falou, mesmo, sabe aquela coisa não vai acontecer comigo? Aconteceu, tá aí, vamos lá, né? Então, acho que é importante essa desconstrução desses ideais que a gente foi criando, né? Você falou muito bem. A menopausa, gente, eu vi... A gente estava falando um pouco antes sobre a TV aberta, né? Eu vi um post no Instagram que era assim, a mulher de 60 na década de 80, a mulher de 60 na década de 2020. Que era justamente sobre a novela Vale Tudo. A Odete Roitman, que foi eu esqueci o nome da atriz que foi na década de 80, mas agora é a Débora Bloch. Beatriz Segal era ela? Não lembro agora. Acho que é Beatriz Segal, não é? Acho que sim, acho não que sei. Duas mulheres elegantes, bonitas, mas visualmente... A mulher de 60 na década de 80 é uma mulher de 80 na década de 2020. Sim. Né? Então, a menopausa é uma coisa real, é uma coisa de não é mulher velha, né? É uma mulher ainda sexualmente ativa, Sim. é uma mulher ativa no trabalho cada vez mais, por muitos e muitos anos. Então, a gente tem que falar sobre menopausa também, tem que entender as peculiaridades e tornar esse momento mais leve. Exato, né? Exato. E o quanto mudou isso, né? Acho que o que você falou é muito importante, né? A ideia do envelhecimento, de como as mulheres são vistas hoje, os homens e etc., é muito diferente do que era ano passado, né? Tem uma história que eu sempre conto, assim, né? Que eu desde criança eu via uma foto da minha família. Na minha família, minha mãe casou muito nova, minha avó, as mulheres casavam novas e tinham filhos novos, né? E eu quebrei o ciclo da coisa. E então tem uma foto que sou eu no meu aniversário de 1 ano, minha mãe com 20, 21 no caso, minha avó com 41. E eu sempre olhei para aquela foto e vi minha avó como uma avó. Ela tinha cara de vó. Ela era mais nova do que eu hoje. Caramba, né? Você entendeu? E eu sempre olhei ali, minha avó no meu aniversário de 1 ano. Sabe assim, minha avó no aniversário de 1 ano, né? Não sei o quê. E depois que eu fui me tocar, não, peraí, hoje em dia eu tenho mais de 41. Minha avó era mais nova do que eu naquela foto. Sim. Então, o quanto isso mudou. Com certeza, com certeza. É até uma coisa que às vezes a gente brinca, poxa, se minha filha seguir o meu exemplo, eu vou ser avô com 80. Gente, o quanto eu vou conseguir ser avô, né? Espero que a expectativa de vida seja no 120 para ser muito tempo avô, né? Mas assim, é muito doido como vai mudando, né? Vai mudando. Mas a expectativa de vida também mudou, né? Talvez naquela época era 60 anos. Exato, mudou. Só que daí eu acho que volta pro que a gente falou. Então, a gente pensar em qualidade de vida, a gente pensar em sexualidade. Você vai dizer, então, que uma pessoa de 60 anos não tem mais uma vivência sexual? Exato. Como assim? Né? E a gente ter mulheres como, tipo, Fernanda Lima, modelo, apresentadora, sempre foi vista também mais uma vez como uma mulher bonita, né? Enfim, aliás, um casal lindo, né? E não tem o que falar, né? Não tem. Não tem comentários, gente. Mas eu acho que ele não faz tudo aquilo, não. Eu acho que ele não faz. Ele manda alguém fazer aquelas artimanhas que ele faz lá. Não pode ser. O padrão Rodrigo Hilbert de ser. Não dá. Eu acho que tá errado lá. Mas, enfim. Mas até a Fernanda Lima chegou na menopausa, gente, né? Exato. Então, assim, é importantíssimo ela chegar, vir e falar sobre isso, né? Exato, com certeza. Mostrar assim, gente, olha... Se até a Fernanda Lima, até aquele casal tá passando por esse momento, qualquer casal vai passar, e a gente vai poder tornar isso mais normal, né? Tem... A Adriane Galisteu agora tá se envolvendo num projeto com um ginecologista do Nordeste, que é bastante atuante nessa parte hormonal, de menopausa e tal. Eu falei, poxa, olha que legal, né? Tipo, mais uma mulher... famosa, bonita, né? Então é interessante a gente ter esse tipo de público falando sobre isso, sobre as dificuldades, né, da menopausa. Então, a gente tornar mais normal tudo, né? Tornar mais normal falar que, gente, é comum ter uma falta de libido, seja por uma fase da vida, seja por alguma patologia, enfim. É normal ter momentos que o casal se afaste um pouco mais, que o casal se aproxima um pouco mais. O mais importante é reconhecer isso e conseguir reaproximar. Com certeza. Eu acho que quando a gente cria muitos tabus, a gente
evita falar sobre eles, né? Então, assim, até tipo um homem, a gente pega as estátuas renascentistas lá, né? Você vai para Firenze e você vê Davi. O cara não tinha um pênis de 20 centímetros de comprimento, né? Exatamente, E aí exatamente. existe no imaginário popular que o homem tem que ter um pênis de 20 centímetros, né? Então existem várias coisas que foram tabus criados e que a gente pensa, poxa, gente, e aí, né? Como que eu lido com isso? Aí você vê, lógico, você vai ver um filme pornô. Cara, um modelo foi escolhido com aquele propósito, né? Com Então, certeza. existe uma comparação, mais uma vez, né? Falando de comparações, mas ele foi escolhido com aquele propósito. Exato, de corpo, de Tudo, performance, né? né? O que se não sabe, o vídeo é editado. Sim. Boa parte dos atores pornôs usam injeção, né? Que produz uma indução da ereção. Então, aquela ereção muito rígida, permanente por muito tempo, não é uma ereção natural, Real, exato. né? Real. Então, isso também tem que ser pensado. Sem dúvida alguma. Então, é isso, a gente... São comparações, né? Quando a gente entende o que é real, o que é normal, e o normal é muito amplo, né? A gente consegue ter uma vida mais leve, né? Sim. E deixa de tornar o sexo tão tabu, né? É tão mais natural a gente falar, brincar e falar, né, de uma maneira assim leve. Sim. E que isso poderia estar na escola, né? Exato, mas é isso, né? E a gente tem modelos já fora do Brasil, né? Onde eles falam muito da educação em sexualidade, que é diferente do conceito de educação sexual. Né? Qual Então, que é a ano diferença de passado eu conceito? estava no congresso da Fundação da Federação Europeia de Sexualidade, né? Então, eles estavam com vários modelos, né? E discutindo isso dentro das escolas. Eles traziam que o conceito de educação sexual era aquela coisa muito rasa, onde a gente ia falar sobre ISTs e sobre contracepção. Tá? Então, até no conceito que a gente fala, como eu trouxe aqui, a sexualidade é muito mais amplo. Então, educação em sexualidade é poder falar dos sentimentos que envolvem a relação. E sentimentos, na verdade, os medos, os receios, as imagens que eu crio, os padrões que eu acho que eu vou ter que obedecer. Então, falar sobre educação em sexualidade é falar de tudo isso que vai ser a descoberta de uma criança e de um adolescente. Porque se falar de contracepção, Patrick, todo mundo sabe, Sim, né? sim. Eu fui fazer uma ação aqui no Capão, Capão Redondo aqui, uma comunidade, com adolescentes. Fui com uma ginecologista e coisa e tal, né? E que pediram pra gente, né, numa ONG, vamos falar sobre sexualidade, né? Então, tudo bem, educação sexual, não sei o que. Camisinha. A gente perguntou ali, as professoras juntas. Quem sabe quem é, quem sabe usar, não sei o que. Todos eles levantaram a mão. Levamos camisinha feminina. A feminina tiveram um pouco mais de dificuldade, mas masculina, todo mundo sabia colocar. Todo mundo sabia colocar, todo mundo sabia usar. Ah, beleza. Ah, e onde pegar? Pega no postinho, pega no metrô, pega não sei. As professoras todas orgulhosas do tipo, tá vendo? A gente ensinou. Claro, todo o mérito pra elas. Aí eu brinquei assim com as meninas. Eu falei, vamos fazer o seguinte, meninas, vocês. Vamos lá. Se vocês estão ali com carinha, que elas estavam se identificando como heterossexuais e coisa e tal, não sei o que, né? Quem tem camisinha na bolsa? Elas levantaram mão, elas tinham, pô, muito legal. Muito legal. Ótimo. Se o cara não falar de usar a camisinha, quem de vocês pega a camisinha na bolsa e propõe usar? Nenhuma. Sério? Sério. Meninas de 14 e 15 anos. Isso é educação em sexualidade. Sim. E aí eu fui perguntar por quê? Ah, porque o cara vai achar que eu não confio nele, porque eu gosto dele, porque ele vai ficar com receio que eu tenho alguma doença. Olha o imaginário. E isso fazia com que elas não propusessem. Então, por mais que elas estivessem na bolsa, que elas soubessem a necessidade de usar, que elas soubessem até como colocar, elas não propunham. É difícil, né? Você entendeu? Teve um caso de uma sobrinha de uma auxiliar de limpeza de um hospital aqui em que eu trabalho, que ela mora numa comunidade, e a sobrinha foi num baile funk. Eu não lembro exatamente como eles chamavam esse episódio, mas o que era? Eram, sei lá, 10 meninos sentados com o pênis ereto. E aí as meninas vão sentando. E aí é para ver o menino que aguenta mais tempo. Isso. Né? Então o menino que goza primeiro é desclassificado e assim por diante. Só que essa sobrinha dela estava grávida e não sabia de qual dos meninos que era.
Assim, eu fiquei boquiaberto. Eu falei, cara, como pode, em pleno 2020 e pouco, ainda acontecer uma coisa dessa? E você trouxe esse exemplo, né, trazendo, né, de uma pessoa numa comunidade tal, num local tal. Isso foi circulado nas mídias agora. Numa festa de escola de alto padrão de São Paulo. Isso foi divulgado na mídia agora, semana passada ou retrasada. Eles estão chamando de roleta russa, a brincadeira. Gente do céu. E agora? Escola, alto padrão, classe A, mensalidades de mais de 10 mil reais. Então, não se trata aqui, né, só da questão financeira ou classe social. É falta de se educação. trata de educação em sexualidade. Né, de saber o que é isso. Peraí, né? De que forma vocês estão... A gente falou do sexo ser leve, né? Ser uma brincadeira. Mas isso é uma brincadeira saudável? Sim. Onde eu tô me colocando... Quais traumas que podem vir disso depois? E os riscos no quais, né, esses adolescentes ali, né, vamos pensar, porque pelo menos a matéria divulgava enquanto adolescente, o risco ao qual eles estão se expondo. Sim. Então... E gravidez, ISTs, enfim, várias exatamente, coisas. Exatamente. Gente, é incrível isso, né? Assim, eu honestamente, eu imaginava que era algo meio isolado, mas pelo jeito não é. Não é. É uma nova moda, como eles colocaram dos adolescentes. Cara, entendeu? Nossa, mostra ainda mais o quanto a gente falha em educar, né? Exato. E eu acho que às vezes esse conceito, mas hoje em dia tem muito acesso, hoje em dia tem informação, eles podem pesquisar na internet. Mas o que eles estão fazendo com esse conteúdo que eles descobrem? Né? Então talvez ele lá, lê como faz, lê IST, possa ser a tal educação sexual. Mas e a insexualidade? Sim. Quer respeitar o próximo, quer respeitar você, né? Será que eu tô fazendo porque eu tô com vontade, porque eu quero ter essa descoberta, ou eu tô fazendo porque todo mundo da turma tá fazendo? Sim. Né? Sim. O adolescente, ele tem muito isso do movimento de grupo. Total. O ser humano em si, ele quer pertencer. Quanta besteira a gente fez quando a gente era adolescente. Exato, e o adolescente mais inseguro, mais ainda ele vai fazer isso. Então, a sexualidade parece algo muito natural e muito legal e muito gostoso, mas eu tenho que saber o momento que eu quero viver isso. Sim. E não que eu tô fazendo porque eu tô numa festa onde todo mundo começou a fazer. Você não precisa transar com 15 anos, com 18. Não tem o tem momento idade, certo, não exato. tem, né? É o seu momento. Exato. Eu transei velho. Às vezes as pessoas falam isso, mas o que é transar velho? Eu acho que você tem que estar pronto, você tem que querer, né? Acho que isso é muito importante. Sim. E quando você falou de respeitar o outro, eu acho que é muito importante, né? A gente acaba esquecendo, às vezes, o casal, ele começa, o rally rola, e de repente um deles acaba vindo para trás, putz, eu não sei se estou agora, e quer terminar, quer parar lá. Mas não significa que não gosta do outro, é simplesmente porque bateu uma insegurança, enfim, às vezes não quer seguir naquele momento. Só que aí o outro fica muito ofendido e eventualmente ocorre até uma violência sexual nesse momento. Sim. Então eu acho que é importante mostrar que se um dos dois quer parar, seja por qual motivo for, tem que ser respeitado, tem que parar. Exato. Né? Foram as grandes campanhas que colocaram, né? Tipo, não é não. E algumas as pessoas complementaram, não é não a qualquer momento. Exato. Então não importa que nós estamos sem roupa, que eu aceitei vir pra cá, que eu aceitei começar. Putz, senti um desconforto, eu quero parar. Exato. E isso, né, a gente fala, lógico, parece que de pessoas que estão saindo ocasionalmente ou que não se conhecem, mas isso também acontece dentro do casamento. Sim. Ou as mulheres com dor na endometriose ou por qualquer outro motivo. Às vezes eu comecei, senti um desconforto. Não, mas já tô lá. Não tá lá. Acabou. Parou. Não tá legal. É que a gente estava falando de séries antes, né? O Handmaid's Tale, né? Que é o Conto da Aia, né? Em português. Principalmente a primeira temporada é absurdamente chocante, né? Essa parte de violência sexual, né? O quanto mostra... E teoricamente é uma sociedade... É uma teocracia, né? E aí eu fico... Gente, eu choquei muito... E aí eu acabei maratonando a série, né? Assisti todas as temporadas, acho que essa que tá agora é a última. Mas mostra muito isso, assim, eventualmente algo que parecia que não existia mais pode voltar à tona, né? Então é sempre importante a gente falar sobre isso. Parece, vocês já falaram muito, não, que coisa baboseira. Fala, não, todo mundo já gente, sabe. Não é baboseira, é importante falar isso, né? Exatamente. É importante a gente reforçar isso, a gente trazer isso cada vez mais e mais, né? Acho que o sexo tem que ser leve, sem dúvida nenhuma, né? A gente tem que poder falar sobre sexo, sim,
mas também tem que poder falar não. Exatamente, e eu acho que em especial, né, o que a gente trouxe dentro dos relacionamentos, Sim. né? E isso assim, isso acontece só com as mulheres? Do que a gente sabe, prevalentemente sim, mas também acontece com os homens, né? Eu tenho muitos homens que falam assim, que, não, eu me sinto cobrado ou obrigado a ter aquela relação sexual naquele momento. Sim. E às vezes eu não quero. Eu já tive uma paciente que falou, o meu marido não gosta de transar muito, por isso que eu procuro fora. Né? Aí, o meu, entre aspas, julgamento foi, você conversou com ele sobre isso? Porque se vocês estão acordados nisso, beleza, tá tudo certo. Mas se você tá fazendo isso escondido, cara, sei lá, aquele velho ditado, mentira tem perna curta, né? Em algum momento isso vai aparecer e se você gosta dele, você vai acabar rompendo com ele, porque o cara não vai aceitar uma coisa dessa. Então, mais uma vez, é a falta de comunicação. Exato, a comunicação e visitar os contratos, né? Eu falo que relacionamento a gente tem um contrato, né? Vamos, sei lá, seguindo nos padrões tradicionais, quando a gente decide morar junto, ou ficar noivo, ou casar, ou daí depois a gente tem filho. Então isso eu falo muito dentro da terapia, né? E eu faço muita terapia sexual para casais, que é a gente precisa revisitar o nosso contrato. Ainda funciona dessa forma, né? Às vezes eles tinham uma vida sexual ativa e um dos dois não tem mais a vontade, né? E às vezes por uma transição da sexualidade também. Às vezes não é uma disfunção, é só eu não quero mais, não faz sentido pra mim. E não sei o quê. Tudo bem, como é que a gente equaciona isso dentro do casal? Sim. Né? Então vamos fazer um novo formato. Porque às vezes tem um casal que quer continuar junto, mas uma parte quer ter uma relação sexual, a outra não. Então, vamos combinar de outra forma. Né? Então, eu tenho uma paciente que era bem isso também, era bem parecido com essa outra situação. Ele idealizava uma família com filhos, tal, tudo. Eles sempre se gostaram muito, os dois. Ela já pensava em curtir e tal, e aí ela tinha o desejo de ter um relacionamento aberto. E eu não lembro exatamente como foi a descoberta dele, mas eles conseguiram conversar e eles conseguiram seguir com o relacionamento aberto. Eles estão juntos, são super apaixonados um pelo outro e são felizes desse jeito. Mas eles conversaram. Exato, exato, né? E são esses novos formatos de relacionamento, como eu mesmo mencionei. Tem gente que não mora na mesma casa, que não dorme no mesmo quarto, que tem uma relação aberta. Então, existem vários formatos, né? A gente não tem que ficar preso. Acho que por muito tempo a gente foi preso a uma imposição social. Né? E hoje, acho que ainda, né, desbravando caminhos, mas as pessoas estão se libertando um pouquinho mais para pensar o que funciona. Sim, acho que sem dúvida nenhuma. A gente tem muito o que melhorar, né? Muito o que respeitar das opções individuais de cada um, né? Mas sem dúvida nenhuma que a gente é melhor do que há 20 anos, do que há 10 anos, claro, enfim. com certeza. Né? Tipo, a formação que eu tive na faculdade, na residência, hoje já é diferente, né? Em relação a isso. A gente estava falando no começo sobre atendimento de público trans e tudo mais. Eu acho que a gente vai melhorando, sendo, né? Graças a Deus a gente é melhor hoje do que a gente era ontem. Sim. Mas tem muito que caminhar ainda. Tem muito que caminhar. Tem muito que caminhar. Acho que é legal, assim, a gente se propõe aqui a falar, sim, sobre endometriose, sem dúvida, no nome Vivendo, né? É de viver com endometriose, mas acho que a gente não precisa ficar focado só na endometriose, né? Quando a gente fala de sexualidade, de qualidade de vida, é muito mais amplo do que isso, né? Então, é até melhor a gente falar não só... Porque a gente fala muito, né? A paciente com endometriose tem dor no ato sexual, acaba evitando outra relação, se afasta da parceria. Tá. Dá pra gente fazer um podcast inteiro sobre isso? Dá. Claro. Sem dúvida nenhuma. Mas... sem falar especificamente de endometriose ou propositalmente de endometriose, você trouxe o sexo não é só penetração. Né? A gente trouxe comunicação, a gente trouxe educação, a gente trouxe respeitar opções individuais. Acho que é muito mais amplo e a gente consegue contemplar muito mais gente dessa forma, né? Com certeza. Então fica muito mais leve, fica mais gostoso e a gente consegue... As portadoras de endometriose vão gostar, os parceiros, as parcerias vão gostar, mas também fica aberto para outras pessoas também verem, né? Então, exatamente. Acho que é essa ideia. Nossa ideia do podcast é a gente tentar levar a informação de uma maneira fácil, rápida, gostosa de conversar, descontraída,
não é uma consulta, né? Exato, né? E isso, eu acho que todos os exemplos que a gente traz, a gente tenta trazer de maneira ampla, né? Sim. Tipo uma prevalência, mas claro que vão ter as singularidades, né? Sim. E também acho super bacana, Patrick, acho que você levar adiante esse podcast, porque é isso, a gente também escuta muita gente indo falar nas mídias, Sim. mas não necessariamente pessoas que estudam de fato o tema, né? Ou que são acadêmicos, ou que vão ali baseado em ciência, né? E não só baseado numa opinião. Porque é o que mais tem, né? A gente vê. A gente, quando eu comecei mídia social, eu sou bastante ativo já há algum tempo, mas confesso que quando eu comecei, eu era bem preconceituoso em relação às mídias sociais. Eu não tenho que estar lá, gente. Ai, nossa, não vou ficar me expondo lá, não, tenho vergonha. Vou falar pra câmera, gente, como que é, né? E, hoje eu tenho um pensamento completamente diferente. Eu tenho a obrigação de estar lá. Né? Quando eu fazia parte da diretoria da sociedade, era uma das coisas que eu brigava muito, e hoje eles são bastante ativos, era nós temos a obrigação de estarmos lá. Sim. De estarmos lá e sermos ativos lá. Porque assim, tem tanta gente que fala groselha, que fala coisa da cabeça, inventa terapias milagrosas e tudo mais, que se o maior órgão para falar de endometriose no Brasil é a Sociedade Brasileira de Endometriose. Sim. Né? Então, a SBE tem que estar lá, e hoje eles estão bem atuantes, têm bastante seguidores e tal. Então, acho que a gente tem a obrigação de estar em todos os meios, seja Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, enfim. Quanto mais lugares a gente puder estar, melhor, para a gente poder levar justamente essa informação de qualidade. E eu queria te agradecer imensamente por você ter vindo aqui hoje com a gente. Obrigada, foi um prazer. E sempre muito gostoso a gente conversar. E eu vou plagiar o pessoal do Inteligência Limitada, lá que eu gosto de vocês daquele podcast. Quais seriam o seu recado final aqui do podcast? Ótimo, vamos lá. Então, antes de tudo, obrigada pelo convite, Patrick. É um prazer esse bate-papo. Super concordo com você. Eu acho que é importante também a gente ocupar esses espaços, né, para poder falar, para poder levar alguma coisa. Então, se a gente fosse pegar, sei lá, acho que um resumão do que a gente conversou, de uma dica para todo mundo, é tentar levar a sexualidade de forma mais leve. Então, se você não sabe como, procura veículos, procura mídias que realmente falem sobre o tema, que possam te ajudar, né? Tenta conversar com a parceria, se você tem uma parceria. Se não está conseguindo sozinha, procurar sim, profissional de saúde, pode ser o ginecologista, pode ser o urologista, ou pode ser um terapeuta sexual, que eu acho que sempre dá, né? Não necessariamente porque eu tenho um problema, mas simplesmente porque eu posso melhorar essa minha vivência. Maravilha. Queria agradecer vocês estarem aqui conosco, agradecer. A Michelle, a gente está nessa parceria já de alguns anos, e fiquem ligados que o próximo episódio também logo vai pro ar. Obrigado.